Bom dia, igreja. É sempre com grande alegria que nós chegamos à casa de Deus para agradecer pela sua bondade, pela sua presença, por tudo que Ele tem feito. E nós acreditamos que o que tem sustentado a igreja do Senhor são aqui na terra as nossas orações, amém? Então são com essas orações que nós estamos contando para que possamos permanecer. Às vezes nós ouvimos tantas notícias, né, negativas, notícias que você acha que são notícias antigas e não são. São notícias tão atuais nos dias de hoje, onde a luta da igreja, há todo um sistema que sempre trabalha para querer calar a voz de Deus aqui na terra, representado pela sua igreja, mas ninguém pode resistir o braço forte do Senhor, amém? Aleluia. Então, a minha internet aqui não está entrando, mas eu quero já agradecer a você que também está nos ouvindo, participando conosco na sua casa, em que deu o seu nome para estar à noite, né? E que por isso você não está aqui de manhã. Eu quero agradecer não só a você que está aí nos assistindo, mas a toda a igreja que tem compreendido e entendido esse momento, né, que nós estamos passando. E temos visto aí a bondade de Deus. Você tem visto essa bondade de Deus na sua vida? Ou é só conversa para o pastor acreditar? Eu tenho visto a boa mão do Senhor, querido. Às vezes, quando você olha, nunca fazendo uma comparação com nenhuma outra denominação, mas falando a nosso respeito mesmo, como igreja aqui no Coelho, como que Deus tem levantado pessoas na área de saúde para nos orientar, ou em várias outras profissões, e que dessa maneira nós temos assim conseguido capacitar a igreja, dado a ela a estrutura que ela precisa, né, em termos sociais. Em termos espirituais, eu quero te agradecer a cada um dos irmãos que me ajudam, né, auxiliando no púlpito, na pregação, no discipulado a um, nas aulas, no grupo familiar. Você, né, professor, professora, que nos ajuda com as nossas crianças, né? Então nós podemos ver assim como que Deus tem nos capacitado. Seria impossível tocar a igreja se não tivesse o seu auxílio. E caso você ainda não atue em nenhuma dessas áreas, você continua sendo esse parceiro, esse discípulo, quando você prega a palavra e quando você vive a palavra do Senhor. Então, a Deus o meu agradecimento por toda a sua participação, por todo o seu envolvimento, né? Nós hoje estamos retornando com uma parte, né? Eu não sei se eu chamo de adolescente, se chamo de pré-jovem, se chamo de jovem, né? Então, já tem um grupo, nós estamos retornando. Sabemos que todo retorno é lento, né? Mas aos poucos, né, esse medo, esse pavor, vai assim, nós vamos conseguindo administrar isso melhor, né? Nós estaremos retornando com o nosso grupo, não nessa quinta agora, mas na outra quinta, que é no dia 9, 10, 11, acho que é dia 13, não é isso? Dia 13, né? Então, no dia 13, nós estaremos retornando com o nosso presencial e ao mesmo tempo online. Então, o grupo dos homens é às 20 horas e das mulheres às 19 horas. Então, eu quero pedir, né, carinhosamente para que você possa marcar esse horário das 19 horas para nós estarmos aqui, tá bom? A partir das 9 horas do dia 13, na quinta-feira,
nós estaremos retornando, né, com o nosso grupo familiar. Nós estaremos marcando uma vez por mês ou duas, né? E aí vamos ver como vamos estar fazendo isso e prosseguindo com a igreja. Uma coisa é certa, querido, permanecer do jeito que nós estamos, né, não pode durar por muito tempo, né? Quem aqui já ficou hospitalizado alguma vez? Já ficou? Eu já fiquei. Os demais felizardos não ficaram, que benção. Né? Mas você sabe que quando na hora de uma emergência, você quer ir logo para o hospital, mas se passa 2 a 3 dias, você já fica preocupado e já fica desesperado para sair, né? Então, há pouco tempo, quando eu precisei passar por uma cirurgia, eu no primeiro dia eu já estava querendo fugir, já estava bolando o meu plano de fuga, né? Eu falei, daqui até a minha casa dá tantos quilômetros, né? E comecei a observar os enfermeiros a hora de entrada e de saída, mas Deus não permitiu. Um dia já foi desesperador. Então, a gente entende, né, que existe todo um planejamento para que a gente possa se adaptar diante dessa situação, mas a vida ela precisa prosseguir. E aí sempre me faz lembrar aquela situação da morte de João Batista. Jesus recebe essa morte, né, essa notícia, e aí, ao trazer essa notícia, os discípulos ficaram observando qual seria a reação de Jesus. Uma notícia ruim, Jesus foi para o monte, se retirou para orar, mas esse lamento, esse choro, Jesus não ficou lá 40 dias nem 40 noites, né? Logo após vinham as necessidades, ele teve que descer do monte, do tempo dele que se retirou, né? Possivelmente em um monte, devido já à sua popularidade, para tratar da necessidade do povo. E após um momento ruim, aconteceu ali um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que nós podemos ver, querido, que a vida é assim mesmo, né? Nós temos momentos ruins, mas temos momentos de milagres também, né? E nós temos momento de parar para criar estratégia, para refletir, mas nós não podemos só ficar no projeto, né? No projeto, temos que botar em prática. Então, a ordenança do Senhor é a mesma que ele deu para Moisés, para o povo lá no deserto, né? Diga ao povo que marche, né? Prossiga. Então, que você, com muito cuidado, né? Com todo a dificuldade que você possa ter ou não, você possa assim prosseguir, tá bom? São esses os nossos avisos, né? E no término do culto, né, nós temos aí a conta, você pode depositar aí nessa conta que nós temos do Banco Itaú, o seu depósito, a sua oferta, e no término do culto, da própria pregação, do louvor, nós estaremos aqui recolhendo o seu dízimo, a sua oferta, aqueles que trouxeram aqui em mãos, tá? Acho que hoje, eu só quero falar algo que eu sempre venho acompanhando, eu não sei de números, né, nem de quantidade, eu faço sempre uma prestação de conta das cestas básicas, das necessidades, né? Há pouco tempo nós estávamos colocando todas as compras que os irmãos estavam trazendo aqui atrás, e passava as pessoas da rua e diziam, você está dando cesta básica, eu preciso, eu quero, né? E aí nós precisamos tirar todo esse material que estava ali, jogar aqui para trás, né? Porque atrai, é uma coisa assim, assustadora essa coisa de cesta básica. Eu, particularmente, não gosto desse trabalho na igreja, né? Porque eu acho que vicia, faz com que as pessoas se tornem independentes. Eu entendo como eu já passei por necessidades, onde o momento do grupo me ajudou, onde o momento da igreja me ajudou, mas para você administrar isso não é fácil, tá?
quanto mais você tem, maior é a demanda. Então, nós estamos iniciando nesse processo no sentido dessa parte social de cesta básica, porém num caráter emergencial, né? E a nossa prioridade, qual é a nossa prioridade? É de atender os membros da igreja e das pessoas da localidade ao qual você conhece, você sabe, né? Não tem nenhum assistente social que vai poder, né? Apesar de nós precisarmos desse profissional, que ele é fundamental para fazer a triagem, mas melhor informação, né? É o QI, né? Aquele que indica. Então, aquele que indica é fundamental para saber se de fato há uma necessidade. Pessoa que você conhece, que está próximo da onde você mora, né? E que você sabe. Então, durante esse período nós estamos fazendo algumas mudanças, né? Melhorando essa triagem, né? Pedindo documentos, CPF, tudo que a gente possa constatar. Então, eu lembro de um caso de uma família com quatro filhos, onde havia uma necessidade muito grande mesmo, né? Então, na época eu consegui, nós fomos até a parte social da nossa igreja, foi bem assistido, mas passou um tempo, eu observei que aquela pessoa já estava empregado, e num bom emprego, e eu não sei qual motivo, eu perguntei para aquela pessoa: e aí, você já não está precisando mais de cesta básica, né? Ele falou: não, pastor, eu preciso sim, mas como, rapaz? Você não falou que está empregado? Não, mas claro que eu tenho alguma necessidade, né? Então, essa é a mentalidade que as pessoas, às vezes, ainda têm. Então, a cesta básica é para aquele que está passando por momentos difíceis e que não tem condições. Tá? Então, eu peço assim a sua compreensão. Nós atendemos as pessoas aqui super bem, não é constrangedor coisa nenhuma você vir aqui precisar, né? E pelo contrário, a gente faz isso algo de uma maneira leve, em que você se sinta honrado por Deus, não é uma dívida que você tem com o pastor, com a Igreja Nova Vida, é a nossa função mesmo servir, mas nós estamos aqui para servir aqueles que estão passando por esses momentos difíceis. Então, quando eu falo que eu tenho algo contra, né, e que isso vicia, faz com que a pessoa se torne dependente, eu quero deixar bem claro, é nesse sentido, né? É quando a pessoa não consegue romper essa dependência e fica, não, vamos esperar mais um pouco. Então, eu peço também a compreensão dos irmãos, quero agradecer aqueles que são membros e até aqueles que não são, que alguns têm vindo aqui e têm dito: olha, mês que vem eu já começo a trabalhar, eu não preciso mais, né? Então, isso é motivo de honrar essas pessoas. Por quê? Porque não sai de outra fonte a não ser sua, né? O pouco que você tem, você está compartilhando com o outro, e aí a gente junta e cria assim essa porção, né? Então, eu quero agradecer a cada um dos irmãos, membro ou não, que tem participado, que tem feito doação aqui, e cada mês a gente faz uma prestação assim de conta, tá bom? Então, só deixar isso claro, e eu peço que você me ajude. Constantemente eu vou ter que estar falando isso aqui, né? Porque o que acontece? Às vezes, até quando você corta uma cesta básica, a pessoa ainda fica aborrecida, né? A minha esposa estava até falando comigo hoje, né? Quando a gente participa, contribui, ajuda, nós somos, né? É o céu aqui na terra, mas quando a gente corta, a gente é o inferno aqui na terra, né? Então, são duas situações bem complexas, e às vezes a pessoa fica braba, agressiva, né? Então, por isso que eu preciso também, você homem, né, que é membro da nossa igreja, se você tem um tempo, como é importante você fazer essa doação. Pastor, o que eu vou fazer? Nada, às vezes a sua presença aqui já é o suficiente, né, para trazer essa segurança, que as portas aqui ficam abertas por enquanto, né, terça e sexta-feira, tá ok? Então, esses são assim os comentários. Não estou conseguindo aqui abrir, mas eu quero assim, né, agradecer a todos os irmãos que têm participado, né,
e que tem assim estado conosco, nos abençoando a cada momento, com a sua presença, com a sua palavra. Só quero lembrar de algo assim importante que eu quero compartilhar. Toda segunda e quarta-feira estamos tendo esse tempo de oração. E a importância desse tempo de oração, né? Pastor, eu sou obrigado? Não. Eu tenho que estar lá porque eu estou com algum problema? Não. Mas eu penso assim, que talvez você não conseguiria tirar esses 2 dias, talvez como eu, não, nessa mesma hora para nós estarmos juntos. Talvez eu não conseguiria vir aqui na igreja, mesmo com o pastor estando aqui, sendo pastor já em tempo integral, não conseguiria. Mas quando nós fazemos esse tempo de oração online, a gente consegue participar, é uma disciplina, né? E é uma maneira para que a gente possa compartilhar não só alegria, como os momentos de dores. Então eu quero compartilhar 2 alegrias das nossas orações. O primeiro que o pastor René, que estava hospitalizado com a glicose alta, ficou internado, né? Já está em casa, né? Então é motivo de nós agradecermos que a Igreja do Jardim Catarina, com certeza, já está compartilhando também com esse momento de assim, alegria, né? E o outro é de um primo meu, né? Lá de Minas, o Juninho, lá de Muriaé, que já estava hospitalizado há 2 meses com Covid, e teve para ter alta, depois teve uma piora, foi para o CTI, ficou num estado muito complicado, né? Então, eles são cristãos, os pai pastor, de vários líderes ali, a igreja começando a orar, a jejuar, e essa semana ele esteve alta, né? Teve alta, ele tem 38 anos, se eu não me engano, né? Então, jovem, e a gente não sabe a causa porque que alguns têm essa situação, ficam em estado complexo e outros não. Mas o que nós podemos ver, que no término, na saída ali do hospital, eles fizeram um grande louvor a Deus, agradecendo o Senhor, e mais uma vez o Senhor foi exaltado e o Senhor foi assim glorificado, tá bom? Então que você possa ter esse momento, né, de agradecimento, né, junto conosco pela bondade do Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, querido. Deus está conosco. Deus nos fortalece, né? E nos renova a cada momento. Eu quero compartilhar com vocês a palavra, livro de Esdras, capítulo 1. Você pode abrir aí na sua casa. Que nós tínhamos, né? De colocar na tela, a gente não tem um computador para fazer isso ainda, mas é só uma questão de tempo que nós estamos assim ajeitando, né? E vamos fazer algo com muita qualidade. Deixa aberto aí o livro de Esdras, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 5. Se quiser, você pode acompanhar também. Eu não sei, essa versão está... qual é a versão dessa aí? Almeida atualizada? Sabe dizer? Eu estou aqui em Esté, olha só. Esdras. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual o fez passar pregão, no caso, ou proclamar, né? Uma proclamação por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele.
e suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, ao qual está em Jerusalém. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, quero nesse momento te agradecer pela tua presença, que o Senhor possa nos inspirar a todos nós a ouvir, a pregar a tua palavra, que haja essa liberdade, ó Deus, de gratidão, de reconhecimento, e que não falte, ó Deus, a tua presença, trazendo a inspiração e a revelação da tua palavra. Nós entregamos nas tuas mãos e já te agradecemos. Que toda honra e que toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Ageu, o profeta que ajudou o povo de Deus a voltar ao trabalho, né? E essas duas histórias estão muito assim ligadas, né? E à noite, se Deus assim permitir, eu vou estar falando um pouco sobre esse profeta. Provavelmente ele nasceu na Babilônia, todavia o seu principal ministério ocorreu em Jerusalém. E ele foi um dos contemporâneos de Neemias, de Esdras, de Zorobabel e de outros líderes, né? Ele pregou os cativeiros que haviam voltado de Jerusalém para completar a reconstrução do templo. E nós vamos ver que quando Deus usa uma pessoa, quando a palavra de Deus é pregada sem exagero, sem excesso, né? Simplesmente é pregada a palavra, naturalmente o povo é motivado e inspirado por essa palavra. A reconstrução do templo vinha sendo adiada por 15 anos, porém 4 anos depois ele foi completado. Junto com Zacarias, ele encorajou o povo. Nós podemos ver que este homem, Ageu, esse profeta, ele não estava só. E aí nós entendemos como que funciona a obra de Deus. É impossível você fazer algo sozinho, sem ter ajuda. Então você vai observar que sempre, né, a palavra de Deus, ela é compartilhada e com outros, cada um vai ter a sua inspiração, cada um vai ter o seu momento, e dessa maneira nós vamos assim acrescentando. Ou seja, a igreja, com essas diferenças, com essas mudanças todas que nós temos, estilos diferentes, maneira de agir diferente, isso enriquece a igreja e nos ajuda cada vez mais a avançar e a motivar o povo. O povo esteve no cativeiro durante 70 anos e o rei da Pérsia, Ciro, lhe deu permissão para voltar a essa terra natal. Então, quando você pega aqui o texto, versículo 1, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Antes de falar esse versículo do capítulo de Jeremias, o capítulo 25, Deus despertou o espírito de Ciro. Diz aqui também no versículo 5, ele despertou o espírito daquele povo. Então, quem era esse rei? Né? Era um cristão? Não. Tinha princípios cristãos? Sim, porque o cristianismo tinha uma força muito histórica, né? Diante ali daquele povo. Porém, não era um rei que tinha esse princípio cristão de poder chegar, de poder avançar, de trazer os ensinamentos bíblicos. Não tinha isso, né? A realidade é essa. Mas diz aqui que Deus despertou o espírito de Ciro. E aí nós podemos observar, querido, que
isso não aconteceu por acaso. Quando que a atenção de Deus é atraída por um lugar? Quando que há mudanças, e nós temos, bem recente, em vários países que nós temos aqui da América, até extremamente violentos, e que tiveram a sua história mudada, ou aquele bairro mudado, por causa do Evangelho, por causa do cristianismo. Então, nós conseguimos entender aqui de uma maneira clara que havia oração, que havia a presença de Deus, né? E por causa dessa presença de Deus, Deus começou a remover os obstáculos e as barreiras. Lembrando que essas barreiras sempre, querido, elas são espirituais. E elas vão agir na maneira de governo daquele país. No caso aqui, era o rei Ciro. No caso, nós podemos observar que, independente, né, daquele que está à frente dessa nação, do nosso município, e nós sofremos muito aqui no Rio de Janeiro com relação a isso, né, principalmente no nosso município, onde nós estamos hoje, de atuações que você vê que as coisas não funcionam, as coisas têm tudo para dar certo, mas fica preso, fica amarrado, nós sabemos que tem uma questão administrativa envolvida nisso, mas a questão é muito maior do que isso. Só quem pode mudar o coração de um homem, de uma mulher, de uma nação, de um país, de um estado, de um município, de um bairro, é a igreja do Senhor. Essa é a grande realidade. Nós não podemos ignorar a força, o poder que nós temos como servos e como servos de Deus, porque senão é ignorar tudo aquilo que Deus deixou para nós. Porque ele falou assim: eu estou indo para o Pai, a sua ascensão, porém, vocês ficarão aqui. E ele faz uma oração dizendo: Pai, guarda, porque eles são teus. Eu agora não vou estar mais com eles. E aí ele vai dizendo, vai capacitando nas suas orações o seu povo, dizendo assim: porém, eles terão autoridade e poder. Existe uma autoridade, querido, que está acima da autoridade humana, e acima de qualquer autoridade de qualquer nação, que é a autoridade do nosso Deus. E essa igreja, ela tem essa força. Quando nós oramos, querido, Deus pode despertar o coração de pessoas, de situações que parecem impossíveis. Nós já enfrentamos situações assim no nosso país, aonde não havia expectativa, aonde parecia impossível. Como vai ter mudança? Olha só quem está à frente, você acha que alguém vai mover para fazer alguma coisa? Mas houve mudanças. Deus moveu. Deus é capaz de levantar autoridades do nosso país para fazer essas mudanças que o nosso país precisa. Não somente o nosso país. Hoje há uma ordem decretada em todo o mundo, e aí você precisa estar bem informado, que se levanta não contra governos de direita e esquerda, é muito mais do que isso, que se levanta contra os princípios de Deus. E se Deus, depois de 70 anos, e lá em Daniel também, Deus começou a incomodar Daniel sobre isso, e muitas orações dele e dos amigos, houve esse despertar de Deus olhando para esse povo. Eu acho que não é diferente nos dias atuais. Eu acredito que Deus pode e continua despertando a quem Ele quer que seja, independente se é cristão ou não, mas uma coisa nós não podemos abrir mão. O nosso papel como igreja, nós precisamos ser essa pessoa atuante como servo, como serva de Deus. E eu não sei se você tem essa experiência, né, de intimidade com Deus. Eu não sei, né? Confesso que eu escuto algumas pessoas e ouço outras, mas eu vou te contar a minha experiência com Deus. As minhas orações
elas não se encaixam nessas orações tradicionais, né? Que eu fico de joelho. Geralmente eu gosto de orar em pé, eu gosto de orar andando, de preferência quando não tem ninguém em casa. Eu gosto de orar no carro, né? Quando eu estou caminhando, quando eu estou pedalando, eu gosto dessas orações espontâneas. E muitas das pregações e muitas das inspirações para tocar essa igreja aconteceu nesses momentos. E um outro fato fundamental, há momentos que eu não estou nem pedindo ou fazendo uma oração, mas pensando, né? Que para mim é uma oração silenciosa, em que eu estou pensando, e há muitas coisas que por eu pensar e imaginar, eu já recebi de Deus. É a minha experiência. Se você acredita ou não, aí é você com Deus, mas eu tenho que contar a minha experiência. Ao ponto que às vezes quando eu estou pensando, eu já falo, Senhor, não é um pedido, eu só estou pensando, calma aí. É assim mesmo, não estou exagerando e mostrando que existe uma aura, óleo, um homem santo, nada disso. Eu estou contando a minha experiência, mostrando o poder desse Deus. O quanto esse Deus é atuante e o quanto ele pode fazer a diferença no local aonde você mora. Mas se você aceitar, não tem como. Jesus já está voltando, irmão. Tá. Então, o mundo já condenado. Tá. O Senhor não sabia disso? Mas mesmo assim ele enviou o seu Filho para salvar a sua humanidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos desistir de lutar. Glória a Deus, nós não vamos. E precisamos não olhar para a miséria, para o sofrimento do outro, responsabilizando alguém ou responsabilizando aquela pessoa, dizendo, tá vendo? A pessoa está toda em pecado, a pessoa está toda em erro, vai ver como é que... Não compete a nós, mas compete a nós como igreja, dizendo, Senhor, assim como o Senhor me libertou e despertou em mim esse espírito de adorador, de busca, de compromisso, o Senhor há também de despertar essa pessoa, aleluia. Assim como o Senhor me tirou das trevas, Senhor, quando eu tentava caminhar e não enxergava a luz de Cristo, o Senhor há também de conceder a mesma coisa para essa pessoa, porque concedeu a Saulo, por que não poderá conceder a essa pessoa? Existe uma autoridade que tem sido liberado para a sua igreja, mas você tem recebido essa autoridade? Você tem aceitado isso como autoridade do Senhor e tem praticado isso? Ou você tem aceitado? Meu bairro é violento mesmo, pastor. Não tem jeito não. Quantas orações você já fez? Quantos jejuns? Quantas madrugadas de intercessão você já fez? Às vezes nós olhamos alguns filhos de cristãos que são bênção, alguns filhos, nem todos, né? Estão nesse processo de libertação. Aí você diz, mas olha, sua educação é maravilhosa. Olha, seus filhos são muito bons. Mas só os pais sabem, não é verdade? Que foi muita oração, muito jejum, muita busca, para que Deus pudesse despertar o espírito daquela pessoa. Que nessa manhã, querido, ao trazer essa mensagem, você começa a ser despertado por Deus. Aonde você está na sua classe, da faculdade, seu ensino médio, ou de qualquer outro lugar onde você está participando de um curso, ou na sua casa, ou na sua igreja, você poderá ser essa pessoa que intercede para fazer a diferença naquele lugar, para fazer a diferença na vida daquela pessoa, para transformar aquele lugar, porque Deus é capaz de despertar o coração de quem Ele desejar, e se assim for da vontade daquela pessoa. Veja que está em um livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 1, depois 8 a 13. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei de quem?
Vocês sabem o que significa a Babilônia, né? É todo lugar de treva, de toda invocação, de toda liberação desses espíritos extremamente malignos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e o trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e o porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétua. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, a de alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som das móis, e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E isso de fato se cumpriu. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, aí nós podemos ver a fidelidade da palavra de Deus, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. Bota até o versículo... Não, só até o versículo 13 mesmo. Tá? Volta ao versículo 1 para mim, por favor. Versículo 2. A qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, né? Então, mostrando que para que aquela situação, aquele momento, o motivo daquilo ali tinha algo, daquela repreensão de Deus. É porque aquele povo resolveu andar pelos seus pensamentos, pelos seus caminhos. Que você tem a sua autonomia? Tem. Que você tem a sua independência? Tem. E ela é importante. Mas você sabe, como eu, quantos planos você fez que não deram certo? Tudo que você planejou funcionou? O que você acha? Esse ano de 2020, os seus planos se cumpriram ou não? Na verdade, eu posso dizer para você que nós planejamos muitas coisas. Por incrível que pareça, querido, esse ano tem sido melhor do que muitos anos que nós já passamos de momentos menos difíceis do que esse que nós estamos passando. Mas não se cumpriu. Eu planejei algo e Deus mudou por completo, né? Então nós podemos assim ver que por mais que você faça planos, por mais que você deseje tantas coisas, você não tem o controle da vida. É interessante isso. Ela vai seguir por um percurso, é uma força natural das coisas que vão acontecendo, e cabe você pedir essa direção de Deus para que, como resolver essas questões. Porque se tudo que você soubesse, que tudo que você desejasse, você tivesse a certeza que daria certo, você não precisava consultar a Deus, né? Deus já te daria a ciência de tudo. Porém, nós não temos o conhecimento de tudo. E buscar a Deus é justamente isso. É para aprender a lidar com o incerto, com as dificuldades, com as lutas. E que mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle, é possível, querido. É possível. Dar a volta por cima, reconstruir e fazer aqueles planos ainda melhor. Muitos se aproveitaram dessa oferta e voltaram sob a liderança de Zorobabel, porém nem todos. E a primeira coisa que eles fizeram foi edificar o altar de Deus, no livro de Esdras capítulo 3, versículo 2, foi a primeira coisa que eles fizeram, levantaram um altar de Deus, antes de fazer os fundamentos do templo do Senhor. Versículo Esdras 3, versículo 2, depois o versículo 6.
que diz assim: levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre eles oferecer holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Então veja, após eles receberam uma orientação de Deus, de sair daquele cativeiro, com uma autorização do rei, que é algo que parecia impossível, né? Mas para que esse espírito pudesse estar sendo despertado na vida de Ciro, só podia ter uma intervenção de alguém maior, né? Que nenhum servo poderia chegar para o rei e dizer: não está na hora, não está na hora de liberar o povo, porque ninguém tinha essa força, esse poder, a não ser os profetas, que Deus não tinha liberado essa palavra pelos profetas. O que nós podemos ver, querido, que quando nós buscamos a Deus, quando nós temos o compromisso, existem coisas que nós não vamos conseguir fazer, que fogem à nossa alçada, à nossa autoridade, que nós não temos o poder de intervir na vida de ninguém, não é? Então, às vezes as pessoas querem que a gente decida algo. Como vou decidir? Pastor, qual é o melhor caminho? Vai orar, querido. Eu posso orar com você, mas o melhor caminho eu não posso dizer, que eu não sei o que está no seu coração. E eu tenho aprendido assim, né, há várias situações que as pessoas me perguntam e querem uma orientação. Eu pergunto: o que está no seu coração? E algumas vezes, na minha experiência, já até tentei mostrar a minha ideia, o meu pensamento, aquilo que eu achava melhor, mas não tem jeito. A pessoa vai fazer aquilo que está no coração dela. Se você não conseguir, você não consegue mudar o coração de ninguém. Somente o Senhor. Então nós podemos ver, querido, que após essa liberação, a primeira coisa que eles vão fazer é levantar um altar a Deus antes de fazer os fundamentos do templo, porque esse foi o propósito. Ao chegar nessa terra, a primeira coisa era construir esse templo para adorar o Senhor, porque o templo de Salomão já tinha sido destruído. Eu vou estar falando sobre isso mais para frente. E aí eu vou fazer essa pergunta, querido, para você, né? Como está o seu altar de adoração? Você inicia primeiro os fundamentos de um plano, de um projeto, para depois perguntar a Deus? Será que não está invertendo, né, o processo de como isso vai acontecer, de como isso vai funcionar? É impossível você querer comprar qualquer material para fazer a parte de forração da casa ou do próprio telhado, sem você saber a dimensão da sua casa. Então, existe uma ordem natural que a vida vai assim seguindo. E na vida espiritual não é diferente. Às vezes a pessoa já está com tudo pronto. E aí vai dizer: Senhor, é da tua vontade, mas a pessoa já decidiu. O que ela quer é um aval para aliviar a sua consciência. E se algo der errado, vocês já ouviram ou já passou por isso, Deus, se isso aconteceu porque Deus é o culpado. Quem não já ouviu isso? Eu me afastei porque... Por que Deus não respondeu minha oração, pastor? Por que Ele permitiu logo comigo? Meu irmão é assim, minha irmã, logo que eu que sou um servo de Deus, tipo assim: pastor, e aí, qual a resposta? Deus não tem resposta para me dar, qual a resposta? A minha resposta para você é dizer: vai orar, querido, para que você saiba o que Deus de fato está querendo de tudo isso na sua vida. Se você não levantar esse altar de adoração, e esse altar de adoração é o quê? É ficar o dia inteiro louvando? Não, querido. Esse altar é para colocar Deus no centro da sua vida. É para dizer: Senhor, eu tenho planos, eu tenho sonhos. E eu sei que
pelo meu temperamento, pela maneira com que eu sou sou impulsivo. Eu vou fazer aquilo acontecer. Mas qual é a tua vontade? Mudar de estado é da tua vontade para um outro estado? Será que isso vai me trazer segurança? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas precisa orar, ele precisa ter uma confirmação de Deus, querido. Para abrir o negócio, precisa ter a confirmação de Deus, sim. Quem não já abriu algo e depois se deu mal, mas eu tinha experiência, tinha tudo para dar certo, o ponto era bom. Mas o que aconteceu, Deus? Sou teu servo, sou tua serva. Você parou para dizer: Deus, eu estou com essa dificuldade, eu estou passando por essa situação, Senhor, isso está no meu coração, confirma, ou não confirma também. É importante, querido, você saber que há essa autoridade sobre a sua vida, que há essa liberdade de você entrar na presença de Deus, querido. E que muitas decisões que nós tomamos não tem nada a ver com a igreja ou com o pastor, ou porque aquele povo ali, ou porque aquela igreja não ora, porque aquela igreja não é desse jeito, não tem nada a ver. É a sua responsabilidade com Deus. Levantar esse altar é dizer: Senhor, eu tenho muitos planos. E alguns deles até nem gostaria que o senhor falasse não. Mas eu sei, pela minha experiência, que nem sempre os meus planos deram certo. E às vezes saiu muito caro para mim e para a minha família. Me ajuda. Me ajuda. Levantar esse altar é dizer: Senhor, eu quero que a tua vontade, ainda que não seja aquilo que eu gostaria que fosse, mas que a tua vontade prevaleça na minha vida e me ajude a entender. Levantar esse altar é mesmo você sabendo que as coisas não saíram da sua maneira, do seu jeito. Você continua dizendo: Senhor, eu sei e eu declaro que o Senhor está no centro da minha vida. Aleluia! Será que às vezes, querido, nós não estamos fazendo ao contrário? Cavamos um buraco, gastamos tanto nessa fundação, mas não foi calculado. Quantos prédios nós já temos visto que tem caído ao longo da história, porque não foi calculado o que iria fazer a mais do que aquilo ali. Ou então você vai para um condomínio e aí você quer mudar algo. Não pode, porque o cálculo foi só para isso. Aquele que fez o cálculo não projetou lá na frente as mudanças que teria à margem. E aí você, em contrapartida, você vê outros países que, ao passar por terremoto, por destruições, por momentos tão ruins, eles não se tornaram mais pobres, pelo contrário, se capacitaram mais ainda, se tornaram mais fortes. Por quê? Porque eles perceberam que a fundação era a base de tudo para aguentar os imprevistos, aquilo que não poderia ser calculado, mas com a margem acima. Ter esse altar de adoração, querido, é justamente isso. É você criar uma base, além daquilo que você pode calcular, além daquilo que você pode imaginar, para dizer: Senhor, se eu estiver colocando o Senhor como centro principal da minha vida, eu vou conseguir criar uma base sólida na minha fé. Você pode dar um glória a Deus, amém? Aleluia! Logo após foi lançados os alicerces do templo. Esdras, versículo 10, capítulo 3. E aqui, neste momento, foi um grande momento de festa, um grande momento de alegria, e houve aqui um paradoxo, né? Ou seja, duas gerações com sentimentos totalmente ao contrário, uma lembrando o seu passado, né? Sem conseguir projetar lá na frente,
E outros que não tinham lembrança nenhuma do seu passado e achavam que aquilo ali era o bom, era o assim excelente. Nós podemos ver, querido, que é muito interessante, enquanto você não tem essa experiência com Deus, você parece que aquela vidinha que você tinha era o seu melhor. Mas à medida que você vai conhecendo a Deus, que você é confrontado pela palavra, você vai vendo que você tem é bom, mas o que Deus tem para oferecer para você é excelente, mais do que aquilo que você imagina, do que você planeja. Nós não podemos limitar. E aí a gente vemos aqui também essa geração antiga, só lembrando do passado. E essa história é muito atual nos dias de hoje. Às vezes, quando você vê uma igreja que começa bem pequenininha e depois ela cresce, toma uma mega igreja, e aí a pessoa fala, não, mas quando a igreja era pequenininha, como era bom. Naquele momento a gente já se sentia mais junto, mais próximo. Que bom, querido. Mas cada momento da sua vida é uma etapa, não é uma estação, é um momento diferente. Quando você é solteiro, quando você está noivo, quando você está casado, quando você está com um filho pequeno uma coisa, está com um filho adolescente é outra, e depois quando o filho casa, ou então já está adulto e toca a sua vida, é excelentemente maravilhoso. Você fala agora eu vou viver um pouco mais, porque ao longo da história, você trabalhou muito para construir aquilo ali. E você gastou tempo, e você abriu mão de várias coisas. Porém, nós não podemos ficar presos ao passado, mas ter no passado a lembrança para dizer, como Davi, assim como Deus me ajudou no passado, e tem me ajudado no presente, continuará me ajudando no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza, querido, que esses tempos que nós estamos passando hoje serão tempos de testemunho para a nossa vida, para dizer o quanto Deus tem sido fiel. Veja aí no versículo 10, capítulo 3 de Esdras, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo para louvarem o Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Versículo 11, vamos ler 11. Cantavam alternamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz. Estava se referindo ao tempo de Salomão, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa, se referindo a esse novo templo levantado por Zorobabel. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, que não tinha lembrança do passado, que era o tempo de Salomão, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Havia um choro muito forte daqueles que estavam vendo aquele templo, porque estavam comparando. Nesse momento tão importante, houve um paradoxo, ou seja, opinião contrária de duas gerações, os idosos, os mais experientes, os mais novos, um sentimento de tristeza e de felicidade. São esses sentimentos que nós vivemos, querido, todos os dias. Nem sempre nós estamos felizes, nem sempre nós usamos aquela máscara. Não tem pessoas que usam aquela máscara com aquele sorriso, né? Eu só vejo sorriso de felicidade, mas nunca vi aquele sorriso sério, aquele sorriso de tristeza. Por quê? Nós acreditamos nisso, que se você viver um momento feliz, você será uma pessoa extremamente, próspera. E não é verdade. Nós vivemos também momentos de tristeza, nós vivemos momentos de dificuldades. E há momentos que esse grito é de alegria e que todos podem ouvir sim de longe, mas há também esse momento de tristeza.
Mas independente desses sentimentos, querido, Deus tem levantado esse tempo de adoração que somos nós, servos e servas de Deus. Talvez você não tenha a grandeza do templo de Salomão. Talvez você tenha a simplicidade desse templo de Zorobabel. E por que a simplicidade desse templo? Porque era um momento de escassez. Era um momento de pouco recurso. E o pouco que tinha desse recurso, o povo começou a reter para si. Por isso que no livro de Ageu ele vai começar a repreender o povo. Quando a pessoa lê sobre aquele versículo, você está falando sobre dízimos e sobre oferta, né? Colocaste em saquetel furado, e é o pouco que deste a Deus. Não, é muito mais do que isso. Porque no momento de escassez, ou no momento de riqueza, Deus continua esperando a sua fidelidade. Então aquele povo vai olhar para o seu passado e vai olhar para o seu tempo futuro e vai dizendo, gente, isso nem se compara. Está longe de ser as portas do templo de Salomão. O que para uns era momento de choro, para outros era momentos de alegria. E aqui esse sentimento, nós precisamos trabalhar isso, não é? Às vezes, e hoje, muito mais nas nossas redes sociais. Jamais eu poderia estar falando aqui de uma riqueza, de uma fartura em público, sabendo que tem outras igrejas passando necessidade, irmãos. Que tem pastores com fome no nosso país. Que tem igrejas fechando, não porque as pessoas ficaram desempregadas, querido. Porque as pessoas deixaram de contribuir. Então, saber expressar esse sentimento, nós precisamos de ter essa sabedoria de Deus. E só quando você ergue esse altar a Deus, que você começa a ter essa sensibilidade. Fora disso, você vai expressar simplesmente a realização da sua vontade. Vamos supor, né? Nós estamos vivendo aqui hoje, eu não posso jamais dizer assim para uma rede social, dizer assim, graças a Deus, Deus tem sido bom, que Deus tem livrado da minha família. Como que eu vou falar isso? Para só para pensar. Eu estou expressando a minha tristeza ou a minha alegria? O que você acha? A minha alegria. Mas será que todos conseguiram esse livramento? Será que não tem pessoas em dificuldade, são servos de Deus? Tem pessoas que perderam seus entes queridos. Nós perdemos vários pastores da nossa denominação. Será que eu não preciso ter essa habilidade para ter essa sabedoria? E ao invés de falar isso, dizer, assim como Deus tem dado o livramento para o seu povo, Ele continuará dando para a sua igreja. Esse é o momento, querido, que nós temos que não expressar a nossa alegria, mas sim a nossa gratidão, porque Deus tem tido misericórdia da nossa nação. Deus tem levantado um povo, não para dizer, olha o que eu tenho, porque Deus tem sido fiel, não. Deus tem levantado um povo para dizer, a mesma maneira que Deus tem me abençoado, eu quero compartilhar com outros, não a sobra, mas o pouco que eu tenho, porque eu acredito na fidelidade do meu Deus. Quando nós começamos a erguer esse altar e não criamos nossos fundamentos pelos nossos achismos, pela nossa realidade, pela nossa arrogância, o Senhor começa a ser exaltado não somente no meio do seu povo, mas diante daqueles que ainda não conhece a grandeza do nosso Deus. Eu sou muito consultado, ou até pessoas que me pedem oração, pessoas que não são cristãs. Pessoas que são ímpias, que não conhecem a grandeza do nosso Deus. E qual é o meu papel? Ao trazer uma orientação para essa pessoa,
dizer, olha, sabe como que se consegue esse jeito de fazer as coisas? Você também pode, se você buscar esse Deus. Vamos orar, vamos pedir. As pessoas não sabem nem o que é isso. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Esse é o nosso papel, querido, de compartilhar com as pessoas, mas não ficar lembrando, preso somente ao nosso passado. O que Deus fez para você no passado foi excelente, mas Deus não é um Deus que fica preso ao passado. A ordem para você hoje, essa manhã, que está em casa, que está aqui, que vai vir para aqui à noite, ou que está no outro estado, é a mesma ordem que Deus deu para Moisés. Diga para esse povo, fique em casa. Fique em casa e adoeça. Fique em casa e morra de fome. Mas fique em casa. É assim, querido? Eu diria para esse povo de hoje, continue marchando. Porque o mesmo Deus que guardou aquele povo no deserto de todas as doenças, todas as enfermidades, há de guardar a sua igreja nos dias de hoje. E se as coisas não estão piores, é porque existe uma oração em favor da nossa nação. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E por isso, essas trevas se levantam. E não falo de sistema político ou econômico. Eu falo de coisas espirituais, que se levantam não como um partido, não como uma torcida organizada, mas se levantam contra as coisas de Deus. Quando nós entendemos isso, nós paramos de viver essa vida espiritual rasa, superficial, e começamos a enxergar que existem forças muito maiores que só poderão ser vencidas pelo poder de Cristo Jesus. Ou você acha que não existem pessoas que adoram Satanás? Adoram. Ou você acha que não existem pessoas que invocam esses demônios? Invocam. A nossa luta, querido, é uma luta espiritual. E esses homens aqui, mesmo indo agora sobre uma orientação de Deus, sobre uma direção do Senhor, eles vão enfrentar uma batalha espiritual. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Mas se Deus mandou, por que eu vou encontrar dificuldade? Deus está querendo me provar? Deus está querendo que eu passe por essa luta, quer me humilhar? Não, querido. Deus quer o melhor para você. Mas existem forças totalmente malignas que não querem que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Você não pode só acreditar que em uma corrente onde passa a energia, existe a parte positiva. Se eu botar a mão em uma das partes, eu não vou ter choque. Mas existe a corrente positiva e negativa, e você faz a corrente negativa quando você está com seus pés descalços. E se colocar a mão, você vai tomar um baita de um choque. Não podemos simplesmente acreditar que existe a força de Deus. Existem outras forças que vão lutar contra a sua família, que vão lutar contra os princípios cristãos, que vão querer aprisionar os seus filhos, que vão querer calar a boca da igreja. Mas eu posso declarar para você, querido, nessa manhã, que ninguém pode resistir à forte do nosso Senhor. Quanto mais essa igreja é perseguida, mais ela se expande. Eu gosto de um comentário, de uma comparação de um líder religioso que ele diz:
A igreja é como um omelete. Quanto mais bate, mais ela cresce. Alguém que já fez omelete? Não é ovo mexido, não. É aquele que bate, né? Tudo é ovo, mas é diferente. Quanto mais tem lutas, mais essa igreja se aperfeiçoa. É uma coisa que não tem como acabar. Não tem como. Por quê? Porque não é projeto de homens. Mas é projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Por isso, querido, a melhor maneira para que esse templo, que é você, seja construído de uma maneira sólida, é levantando esse altar de adoração. Você tem noção que cada dia que você acorda, às vezes você não tem essa noção. Porque se nós tivéssemos, a primeira coisa que nós iríamos fazer seria adorar e glorificar a Deus. Eu só tenho essa noção porque muitas vezes eu dormia e não acordava na minha casa. Acordava no hospital e nem sabia qual era o motivo. Então, cada acordar de cada manhã para mim é muito único. É muito especial. Por isso, a primeira coisa que eu faço é dizer, Senhor, obrigado por mais essa manhã. Erguer esse altar, querido, é fundamental para tudo. Eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Nem sempre vai ser um dia bom. Teremos dias maus. Mas mesmo assim, conforme Neemias e muitos outros disseram, a boa mão do Senhor estará sobre a minha vida. Logo após foram lançados os alicerces do templo. E aí, uma comparação com esse mesmo sentimento, no livro de Ageu, capítulo 2, acompanha aqui para você adiantar comigo, versículo 1 ao versículo 8. A mesma reação ocorreu 15 anos depois, quando a construção foi reiniciada. Eles começaram, e aí esse templo que começou foi paralisado, né? Por essas forças que eles se levantavam contra o povo de Deus, que não é diferente nos dias de hoje. Versículo 1 ao versículo 8, no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois se ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, o meu espírito habita no meio de vós, não temas. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei a glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, confirmando o poder da sua palavra. Ao 24º dia do mês 9,
no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Só até aí. Nós podemos ver aqui que, nesse exato momento, houve um lamento de um povo, e esse sentimento de dúvida, de incerteza, e aí Deus precisou intervir diante desses líderes, usando a palavra de Deus. Muitas pessoas mais idosas que se levantaram, que se lembravam do grande templo de Salomão, destruído cerca de 50 anos antes, choraram porque o novo templo lhe parecia muito menor e menos majestoso. E aí nós podemos ver, querido, como somos levados à aparência do luxo e do belo. Fica no coração o sentimento de que estamos no caminho certo, de que Deus está aprovando mediante os resultados, que nem sempre isso é uma realidade. A palavra de Deus nos alerta dizendo que o coração é enganoso, porém Deus vê o que nenhum homem consegue ver, o coração. Nós baseamos a nossa fé em resultados que nós precisamos de fato ter. E no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 24, nós baseamos a nossa fé nas aparências. E aquele povo que estava lamentando, comparando com o templo, por quê? Era algo muito simples. Parecia que Deus não estava atuando, parecia que Deus não estava agindo, mas não era verdade. Ali iria simbolizar uma outra coisa. Simbolizava a figura de Cristo, que mesmo na sua simplicidade, sem aparentar uma grande riqueza, sem aparentar um poderio tão grande, ali estava se levantando, através de Jesus Cristo, a igreja do nosso Deus, que aparentemente ela não aparenta uma força tão grande, mas ela é poderosa, que aparentemente ela não influencia tanto, mas ela tem poder não de só governar um bairro, um município, mas todo um continente, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Nós precisamos entender a força dessa igreja, e que mesmo se passando 15 anos, e durante os 15 anos houve trevas nesse lugar, forças malignas, poderosas se levantaram para impedir a sua igreja, e quando, através dessa palavra, novamente essa igreja começou a avançar, novamente o povo ficou desanimado. E o que despertou esse povo? E o que trouxe esse despertar para aquela nação? Foi a palavra do nosso Deus. O que você está esperando, querido? Para você continuar marchando. Você já tem tudo. Você já tem a palavra desse Deus. Nos seus desafios, você tem que entrar como um guerreiro, não como alguém amedrontado. Senhor, eu sei da realidade que nós estamos vivendo no nosso país, mas uma coisa eu sei também a realidade da Tua palavra. E se nós orarmos, se nós buscarmos, Ele ouvirá o nosso clamor. Aleluia! E nesse exato momento, Senhor, eu te peço, vem aqui em favor dessa igreja, vem em favor do meu trabalho, vem usando esse favor, a sua misericórdia em favor da minha família, Senhor, para que a necessidade seja suprida
e para que aonde eu possa tocar as minhas mãos, as pessoas possam ver. Olha, as coisas estão funcionando com você. Eu contratei a pessoa certa. E você vai dizer, de fato, você contratou a pessoa certa. Porque eu sou um servo, uma serva de Deus, e eu tenho orado por esse lugar. Até um patrão ateu, querido, vai te agradecer se você orar. Por quê? Existe uma força, querido, que está na sua vida quando você ergue esse altar de adoração ao Senhor. Olha, você passa uma coisa tão positiva. Você é um cara acima, tem um astral. Eu falei, tem. E eu vou te dizer onde eu busco esse astral, essa força positiva que você está dizendo aí. Deixa a pessoa falar a linguagem dele. A pessoa não compreende outra linguagem a não ser essa. Você tem uma áurea, nem sei o que, uma áurea tão boa, tem. Vai dando corda para a pessoa. E aí você vai dizer, sabe aonde é essa áurea, essa força positiva? Eu busco o Senhor Jesus Cristo e você pode ter também. Uma simples palavra direta, querido, sem esperar algum retorno. Aquela pessoa te deu a oportunidade de você semear a palavra de Deus. Esdras capítulo 4, versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o ano segundo do rei Dário, rei da Pérsia. O trabalho foi logo abandonado pelo desânimo, do versículo 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos a edificar. Veja como que, eu vou falar hoje à noite sobre essas gentes da terra. É incrível como que as palavras negativas, ou as palavras que você sabe que vai te acabar, e se você ficar se alimentando disso, não estou querendo dizer com isso, querido, que você não tem que se informar, que você não tem que encarar a realidade, mas existem coisas que você não tem condição de suportar. Então, por que você insistir com isso? Se isso vai te deixar para baixo, para que ir por esse caminho? O caminho da sofrência. Não tem aquela música que casa fixa é só sofrimento, é só adultério, é só infidelidade. A pessoa gosta de ouvir aquilo. Deus tirou você desse caminho, aleluia. E quer colocar você nesse caminho de palavras que edifiquem a sua fé. Por isso, o profeta Ageu vai dizer, não temas, acredite no Senhor. E essa palavra trouxe ânimo, para só para pensar. Se você tem vivido dias para baixo, desanimado, é que a sua fonte começou a se contaminar. Você parou para ouvir coisas que são ruins, que não são agradáveis, e que o cheiro te faz mal. Há uns dias desses eu estava pedalando e eu parei no lugar, e depois comecei a caminhar, um cheiro me acompanhava, um cheiro muito ruim. E aí quando eu fui ver, na sapatilha para dizer é que ciclista usa, a pessoa fala, pastor, está usando sapatilha, deixa eu explicar, isso aqui, né, que a pessoa, pastor usa sapatilha, não, é um tipo de calçado para ciclista. E aí eu percebi que eu pisei num negócio daquele, né, e entrou no taco da sapatilha, entrou por dentro da sapatilha, entranhou na roda da bicicleta, era um misturo de estrume com coisa podre, que nem misericórdia mesmo. É horror mesmo, mas
que mesmo com o sabão, né, aquele mais forte, não conseguiu tirar aquele cheiro. Às vezes, querido, você não percebe, pisa e toca em coisas que você não tem noção. Mas se você tem um olfato, se você tem esse altar de Deus erguido, essa sensibilidade não vai te faltar. Aconteceu algo. Por que eu estou assim? Por que de repente eu comecei a ver as coisas negativas? Por quê? Vai ver a fonte. E continuar nesse caminho, o caminho do coração é loucura. Não vai te levar a lugar nenhum. Quem são essas gentes da terra? São pessoas que eu vou falar hoje à noite. Mas que contamina de fato o nosso coração. Nem tudo que nós temos estrutura para ouvir. Tem coisas que eu não participo, nem de coisas ministeriais. Não quero ouvir. Não tem estrutura para isso. E eu vou ficar para baixo mesmo. Para só para pensar. Quantas coisas que Deus quer fazer na sua vida e que você não percebe que essa sua força, que começou tão bem quanto esse povo, foi minado. E a obra, excelente obra que Deus começou na sua vida, foi paralisada. E não tem como dizer para você o que ou quem. Porque, na verdade, não é nem quem. É o que você permitiu. O que você permitiu. Não, deixa eu te contar. Eu quero abrir o meu coração com você. Você sabe o que aquela pessoa vai falar? Você tem estrutura para isso? Então, para que você vai ouvir? Querido, olha, você desculpa. Essa área de aconselhamento não é meu forte. Não precisa dizer a sua dificuldade. Mas você me permite fazer uma coisa? Ó, você cortou na pessoa numa elegância, joga a sua espiritualidade. Eu vou orar por você. Amém. Pronto, acabou. Foi o suficiente para você guardar o seu coração. Guardar o seu coração, quer dizer tudo. E no versículo 23 eu quero encerrar esse ponto. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente em Jerusalém aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. É possível, pastor, algo que Deus quer fazer na nossa vida, que inicia a ser parado? É possível. Porque seria eu ignorar essas forças malignas e contrárias que se levantam contra a nossa vida, contra o seu casamento, contra tudo. Falando em casamento, quinta-feira, eu fiz 32 anos de casado. Essa mulher é muito forte para aguentar esse homem. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, por ter sido e continuado a ser essa força. E um dia eu fui como essas pessoas, pessimistas, só via as coisas negativas, mas como que Deus pode usar uma mulher para transformar um homem? Não estava aqui. Te amo, minha esposa. Amém? Há muitas lutas, há muitas forças que se levantam, com certeza. É óbvio. Mas até aqui Deus tem nos sustentado. E muitos casamentos que estão sendo minados, porque estão dando ouvido a essas gentes da terra. Pessoas que misturam as coisas.
e que não tem nada para te dar, mas Deus tem o melhor para dar para você. Que Deus abençoe você e que você possa ser esse homem, essa mulher que erga esse altar de adoração. Hoje à noite eu quero continuar. É possível. Essa obra que Deus começou a ser interrompida, é possível. Mas também é possível você se levantar contra essas forças e mostrar que o poder, a força do seu Deus é maior. A luz é 1000 vezes, milhões de forças maiores do que as trevas. Que você possa ser esse homem, essa mulher, que receba essa palavra nessa manhã e que possa tomar uma postura de autoridade e continuar a obra que Deus começou na sua vida. Aquele povo, querido, estava morrendo, porque estava na Babilônia. Mas Deus o tirou daquele cárcere, daquela prisão. Você também vivia, querido, em meio às trevas, às mentiras, os enganos, mas Deus te libertou das trevas para o reino da luz. E eu creio que muitos tiveram a sua fé, vamos estar de pé, tiveram a sua fé durante esse período, minado, enfraquecido. A sua fé talvez tenha ficado congelado, paralisado ou paralisada. Eu quero fazer essa oração por você. Não é para você se sentir culpado. Você também ter autopiedade. Olha como eu estou. Não, querido. Levanta nesta manhã um altar de adoração e comece a glorificar a Deus. O grande segredo de ter essa fundação que vai manter essa sua fé é esse altar de adoração. Senhor, eu te agradeço. Mesmo por esses momentos que eu estou passando agora, que mexeu na minha emoção, que talvez tenha abalado a minha fé, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu vejo o quanto eu preciso de Ti, e que nada que eu faço, que tenho, ou que posso, ou que consigo, não consegue me fortalecer, a não ser a Tua palavra. E a palavra de Deus para você nessa manhã ser forte. Deus convoca você para marchar e prosseguir. Quando Moisés levantou as suas mãos diante de uma situação impossível que era prosseguir com aquele povo, aquele gesto era um gesto de adoração ao seu Deus, de um reconhecimento que há nos céus autoridade maior do que qualquer força que se levanta contra o sistema do reino de Deus aqui na terra. Senhor, eu te louvo por aqueles, Senhor Deus, que não estão desistindo. Eu te louvo, Senhor, por aqueles que estão declarando, como Jó declarou: há muitas perdas,
há muito luto, há muita tristeza. Jó reconheceu as lutas que ele estava passando. Mas ele disse: eu sei de uma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Dê glórias ao Senhor, igreja. Aleluia! Deus está levantando você, querido. Esse templo de adoração. E dizendo: não temas. Eu te sustento. E Deus traz sobre a sua vida nessa manhã um encorajamento novo no seu espírito para você prosseguir. Que todos esses principados, que todas essas potestades que têm se levantado contra o seu povo em toda a terra, nós repreendemos em o nome do Senhor Jesus. A força da tua igreja, Senhor. A força da tua igreja será reconhecida não somente por nós, mas quando o Senhor voltar. Aleluia! Aonde todo joelho se dobrará, toda nação terá que se curvar. Tal é a tua autoridade, tal é a tua força. E Deus te diz para você nessa manhã: ser forte, ser corajoso. Não temas. O que tem guardado você, querido, de não ser consumido, são as misericórdias do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe você, querido, que está na sua casa, no seu lar. Que essa palavra seja encorajadora para a sua vida e que te fortaleça a você prosseguir em ousadia e em autoridade. Amém. Aleluia. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a quem nós nos renderemos. Vamos cantar esse cântico para encerrarmos. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você pode cantar, vem Jesus. Sim, ó Deus, te esperamos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de te louvarmos, ó Deus, de exaltarmos o teu santo nome. Pela oportunidade. Um adorador por excelência.